Se você chegou até aqui, nada é por acaso. O universo, ele sempre dá um jeito de colocar você onde você deveria estar. Meus amores, sejam bem-vindos. Eu sou Juliana, eu sou a musa do tarô. Eu tô aqui para te inspirar, eu tô aqui para te direcionar, de alguma forma te trazer uma palavra. Às vezes a gente precisa ouvir uma coisinha que faz toda a diferença. Sabe? Aquilo que de alguma forma vai mexer com o nosso coração, vai trazer esperança. E é isso, né? Nós tarólogos fazemos essa leitura para a gente poder ter outra visão. Os oráculos, os tarôs, eles trazem, os baralhos ciganos, outra visão. Abrir, desanuviar aquilo que de repente a gente não está conseguindo enxergar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu já convido você a curtir, comentar, compartilhar, porque a sua interação ela é importante. Quanto mais você faz isso, mais pessoas podem receber, ter acesso também a um direcionamento. E é isso, e para me ajudar também, né? A gente sempre tá aqui, né? Sempre tá aqui nessa proposta bonita, a gente também tá aqui, né? Trazendo a nossa voz. Fazendo aqui cumprindo com a nossa missão, tá certo, amor? Então vem comigo, se conecta. Eu trouxe duas opções. A gente tem a opção número 1, que é a esfera, é um quartzo, é uma esfera redonda. E eu tenho a opção número 2, eu não sei o nome desta pedra, mas ela é oval. Ela é uma esfera, ela não é redonda, ela é oval, é a 2. A primeira é redonda, transparente, e a outra ela é da cor nude oval. Então para aí o vídeo, se conecta, respira fundo. É importante que você entenda aí qual você tá nesse momento vibrando. E lembrando que é uma leitura coletiva, é uma leitura generalizada de energias coletivas. Tá? Então pega aquilo que faz sentido para você, adapta para o seu momento. Sempre a gente vai ouvir alguma coisa, eu sempre falo isso para as pessoas, às vezes algo a gente sabe que vai fazer a diferença. As leituras elas trazem no geral isso, tá, gente? Vamos começar aqui para as pessoas que se conectaram com a pedra 1. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Como ela é redonda, ela pode cair. Vou deixar ela aqui, ó, pedra 1. Se eu coloco aqui é melhor. Tem que comprar um pequeno suporte para pedra. Eu vou deixar ela aqui, ó, pronto. Melhor ainda, vou deixar aqui atrás desse tarô. Essa é a pedra 1, tá? Então, para você que se conectou com esse quartzo, nós vamos começar a nossa leitura, tá? E a gente vai abrir ela com o oráculo dos anjos ancestrais, que é um oráculo que eu estou particularmente, atualmente apaixonada. Então vamos pedir aqui para a egrégora cigana que está presente aqui para abrir os nossos caminhos. O que essa carroça está trazendo e o que essa carroça está pedindo para a gente deixar para trás essa semana. São as boas novas? Qual energia está vibrando? Vamos abrir aqui primeiro, tá? Com esse oráculo dos anjos e ancestrais. Espiritualidade, que eu possa ser instrumento nesse momento de direcionamento dessas pessoas que vão se conectar. A carta da flecha. Gente, é lindo esse oráculo, eu sou louca por ele, estou apaixonada. Vamos lá, a flecha. Lembrando que estou aprendendo a utilizá-lo, tá? Olha isso, gente, é muito lindo a flecha. E a flecha, grupo 1, ela tá falando de você se cercar de uma energia protetora. Ela tá falando, presta atenção, que é o momento de você se cercar de pessoas, experiências, ambientes positivos que te façam fazer você ficar seguro. Chamar os seus anjos, os seus guias. Olha que curioso, porque me traz assim, falar sobre energias protetoras, me fala também a necessidade nessa leitura dessas pessoas se conectarem aqui com algo que faça com que elas estejam num lugar mais acessível a elas. Às vezes existem lugares que deixam a gente desconfortável, inseguro, a gente sente isso. Vamos continuar, tá?
Então aqui, aí tem toda a história do significado da flecha, enfim, mas a ideia é que é assim, tá? É um sinal da proteção, do quanto é importante. Nem todo mundo tem a mesma intenção que a gente, mas não significa que as pessoas estão tentando o tempo todo machucar, mas são as nossas escolhas, isso é importante. São as nossas escolhas, é o nosso autocuidado, é a nossa maturidade diante da vida, daquilo que está se apresentando, falando assim, olha, é o seguinte, se você tem poder de escolha, então você precisa entender o que vai te afetar ou não. Tá? Então, assim, existem energias ao redor que podem diminuir a sua vibração e é importante que você tenha consciência para você não ser derrubado. Então, a ideia aqui, se você estiver numa situação que você sente que não é tudo tão claro quanto parece, você precisa confiar na sua intuição, tá? As ideias, as energias têm que estar alinhadas com as suas intenções, objetivos, propósitos, bondade. A sua intuição é confiar no que você já sabe. Gente, é muito louco, presta atenção, eu entendi o que essa carta ela tá tentando trazer, tá? Imagina que é assim, por que fala tanto sobre a intuição? O nosso corpo sabe. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu sou uma pessoa... Eu melhorei muito, graças a Deus, e eu sempre levanto a bandeira, inclusive eu trabalho muito essa questão da metafísica da saúde, que é a linguagem do corpo. Eu sou louca por Val Capelli e Cristina Cairo, que são duas pessoas que falam demais sobre esse assunto. O nosso corpo, ele mostra. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tinha muita alergia, graças a Deus melhora bastante, mas quando eu estou inserida em alguns lugares, que tem algumas questões que eu preciso entender, a minha alergia ela fica extremamente atacada. E é aquilo que eu falo, vamos falar, preciso trabalhar isso que me traz esse movimento alérgico, mas também preciso entender que de repente estar em alguns lugares não faz mais sentido. Então, de repente, você tá vivendo, vou dar um exemplo, um trabalho que você tem uma gastrite horrorosa, que você tá vivendo, sei lá, alguma coisa, um relacionamento que você tem uma baita dor de garganta, tudo isso seu corpo está falando. Olha o controle, o estômago, a gastrite, você tá tentando ali, você não tá digerindo as situações na sua vida. A garganta, você não tá, de alguma forma, você não consegue se comunicar. Você precisa ser bonzinho, você abaixa a cabeça, Então, assim, são situações que quando a gente sente que a gente entra num ambiente e que aquilo não tá legal, a gente começa a saber, começa a sentir. Só que é aquilo que eu falo, sentir, isso vem muito do sentir. Então assim, nossa, tem alguma coisa errada. Sempre que eu me encontro com tal pessoa, eu tenho... Isso vai além, tá, gente? Pode não ser apenas... É assim, primeiro é aquela coisa, a gente começa a sentir nessa questão emocional. Só que tem questões de bloqueios, por exemplo, a gente sempre tá vivendo ali com algumas pessoas que de repente essas pessoas elas têm um pensamento que já não tá ressoando com a gente, e quando a gente chega na nossa casa, a gente fica com aquilo na cabeça, tipo assim, nossa, por que essa pessoa falou tal coisa? Por que não sei? Você começa a colocar o seu valor, a sua vida em prova. Ou a pessoa tá vivendo uma situação e você tá vivendo uma outra totalmente diferente. E aí você começa a pirar na batatinha e pensar assim, meu, o que tá acontecendo comigo? Porque assim, eu tava bem, agora eu me sinto culpado. Olha que coisa curiosa, são tantas coisas que afetam a gente. Eu me sinto culpado por estar bem. Eu me sinto culpado por estar prosperando e talvez outra pessoa tá precisando de tal coisa. Gente, então a ideia é essa. Então assim, cercar-se de energia protetora é você ter força dentro de você para que você possa ficar bem.
Mas essa força, ela vem dessa intimidade que você tem que ter com você. Então é aquilo que eu falo. Porque as coisas me afetam. Também é importante toda essa questão de você se perguntar: será que eu tô forçando uma barra? Será que eu tô forçando uma amizade? Será que eu tô forçando um amor? Será que eu tô forçando? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, é complicado. Vamos lá. O que mais? Agora a gente vai pedir para as energias do tarô do Osho. Tarô, me conte mais sobre essa questão. Estresse, relâmpago, carta da desaceleração e momento da colheita. Ó, presta atenção. Olha o fundo do deck, a orientação, gente. Olha só. Vocês percebem que tem um anjo aqui. Tem todos os mentores trazendo muito isso para as pessoas, dizendo que assim, você pode ser uma pessoa que está tão estressado, porque você está lidando com as situações internas tuas e as externas também. Olha só, não quero mais viver isso. Você vê que essa pessoa, ela tá cantando, dançando, interpretando, jogando tarô, fazendo de tudo, e tem o externo, o macaquinho é o externo. Ou seja, olha só, ele tá numa cordinha amarrado a um macaco que está para furar a bola dele. Vocês conseguem entender a importância disso aqui? Então, assim, olha o que a carta tá falando, eu de alguma forma estou me permitindo estar dentro desses lugares que me estressam também. Fora o que eu já carrego da vida, eu ainda carrego coisas externas. Olha o externo influenciando aqui. Carta do relâmpago e a carta da desaceleração. Aqui a gente vê a carta da torre, é o relâmpago. As coisas, elas acontecem, tá? O relâmpago com a desaceleração, as coisas, elas vão daqui para frente essa semana começar a tomar um rumo de vocês terem que desconstruir tudo isso, todos esses padrões, tirar de fato algumas pessoas, entender o movimento delas na vida de vocês, entender o sentimento, aquilo que vocês nutrem quando vocês se encontram, quando as coisas estão ali de alguma forma conectadas, como é a conexão de vocês com algumas pessoas, tá? Vocês vão entender, porque isso vai ser importantíssimo para a gente aprender a desacelerar. Aqui o Pajem de Ouros me fala de encontrar novos caminhos, me fala de trazer para a vida coisas mais práticas, mais objetivas, sabe? Tipo, vou ter que ir para outros lugares, vou ter que fazer outros movimentos. Eu vou dar um exemplo clássico, trabalho. Cara, tô aqui, tô vendo que, tipo, meu chefe fala isso, daqui a pouco eu já tô, tipo, desesperado, eu já tô achando que é comigo, porque isso é muito natural. Tipo, sabe aquela coisa? Às vezes a pessoa não é nem com a gente, mas a gente já tá ali. Então, assim, talvez você esteja carregando coisas que até mesmo a vida esteja falando, ó, o seu prazo de validade já deu aqui, tá? Então, e a gente começa a sentir isso no nosso corpo, é angústia, é o estômago, principalmente, quando fala sobre questão de trabalho, cara, estômago é controle. Você quer que as coisas sejam perfeitas. Tá? A linguagem do corpo, ela é perfeita, o nosso corpo é perfeito e o emocional, ele afeta para que a gente possa entender. Então é o momento de você desacelerar, mas para desacelerar eu preciso quebrar, eu preciso tirar situações, eu preciso desconstruir tudo isso na minha vida, entendendo movimentos devagar, tá, gente? Movimentos e coisas que eu preciso fazer que vão me tirar desse lugar, vão fazer com que eu, de repente, se eu tô dentro de alguma relação, dentro de alguma coisa, eu falo, cara, eu preciso mudar alguma situação aqui. Essa relação tá fazendo sentido?
Ah, será que isso aqui tá certo? Será que isso aqui tá legal? Será que eu tô me doando? Outra pessoa tá se doando também? Então, assim, a gente vai medindo as coisas. 9 de ouros. Porque a espiritualidade fala, tem uma colheita para vocês. Tem um momento de vocês ficarem muito bem. São pessoas aqui que precisam, de fato, para vocês estão a um passo de ter algo, de colher algo muito bom, só que vocês não conseguem, porque vocês não têm energia, vocês não têm espaço, vocês não têm um mínimo de nada para poder entender que as coisas estão caminhando e que vai dar certo. Eu vejo uma questão até de energia aqui. Vamos perguntar para o baralho cigano, mas é uma questão muito voltada para a energia, sabe? Porque o 7 de paus, pau é espiritualidade. Tipo assim, muitas pessoas, nossa, eu não quero mais viver isso. Nossa, meu Deus, para mim já deu tal coisa. E aí vocês revivendo, sabe? Revivendo situações, revivendo histórias, revivendo pessoas. E tipo, meu, isso me afeta. Isso faz eu lembrar que eu já fui em algum momento desse jeito. Ah, isso faz lembrar que isso me machucou lá atrás e que de fato essa pessoa ainda tá aqui. Olha só, pulou uma carta, eu vou aceitar. Ainda tá aqui na minha vida e as coisas ainda estão assim, tá? Que mais? Olha só, gente. Olha, é exatamente isso. Há uma colheita, há uma entrega, há algo que precisa ser entregue para vocês. A espiritualidade, ela fala que existe muita culpa. Eu falei de padrões de culpa, né? Sabe, tipo, vocês podem estar começando caminhos novos, coisas novas, e vocês olham para algumas pessoas, algumas situações e se sentem culpados por vocês. Isso acontece, tá, gente? Por de fato vocês poderem estar ganhando dinheiro, organizando melhor a vida de vocês, e outras pessoas estão vivendo outra situação que talvez elas precisem naquele momento estar passando. Então, assim, tem muito de culpa, tem muito de vocês estarem, sabe, de alguma forma aqui com chicote, sofrendo algum sofrimento. Tá? Então eu vejo isso, carta olha só, você vê que debaixo aqui da carta da torre, a torre do tarô, eu tenho a torre do baralho cigano. Aqui é uma perspectiva do baralho cigano, é espiritual. É espiritual, porque a espiritualidade, a carta da raposa, ela me fala que vocês precisam nessa semana internalizar, entender, tá? De vocês com vocês mesmos, esse tato, essa coisa, essa expertise, essa esperteza espiritual. É aquilo que eu falei no início aqui. Para que vocês não sofram mais, vocês precisam começar a entender o que liga vocês a essas histórias e situações. Porque, gente, aquilo que eu falo, não adianta ficar botando na conta do outro, porque a nossa vida, ela vai ser um caos. Porque é aquilo, a gente vai sempre dar uma desculpa falando, esse outro faz isso, aquele outro faz aquilo, aquele outro... Tá, lembra da flecha, eu preciso me proteger. Talvez eu precise encerrar algumas coisas, talvez eu precise colocar pessoas cada uma no seu lugar, mas eu vejo que vocês precisam, de fato, essa semana, sentar com vocês. A torre do baralho cigano fala, ter um momento a sós, em que vocês possam analisar a raposa, analisar friamente, estrategicamente as coisas que estão acontecendo dentro. Porque eu estou sentindo isso, porque essa pessoa mexe comigo naquele lugar, porque é o momento que vocês precisam entender por que vocês estão abrindo essas portas. Carta do caixão. Para então depois, tá? A gente poder encerrar coisas, as crenças que vocês têm. É um momento muito assim, essa leitura ela é muito espiritual.
ela é uma leitura que ela chama muito a gente para essa autorresponsabilidade, onde eu não vou poder ficar a vida inteira colocando as coisas na conta dos outros, porque senão eu não vou viver em sociedade. Ao contrário disso, eu preciso entender todo esse meu movimento daquilo que me atrapalha, daquilo que me deixa chateado, porque eu vejo pessoas aqui que precisam colher, mas não podem colher, não se permitem ir mais longe. Como a gente encerra isso, baralho cigano? Duas cartas da cigana. Vocês entendem o tanto? Olha isso. Vocês entendem o tanto de coisas que a espiritualidade está falando referente ao nosso movimento de intuição, de aprofundamento, sabe? Vocês precisam muito dessa conexão com vocês mesmos, tá? Então o que eu vejo aqui nessa semana é sentir. O sentir vai ser importante. É o sentir que vai quebrar o ego. É o sentir que vai quebrar essa coisa do... Ai, nossa, mas é o que eu falei. Ou você é uma vítima da vida, ou você vai querer crescer. Porque enquanto você for a vítima da vida, você vai encontrar desculpas para ficar reclamando da postura do outro. Quando você precisa olhar e falar, cara, esse outro talvez não vai pra estar aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tô bem com isso. Responsabilidade. Então, assim, a espiritualidade, ela tá duplamente falando para vocês que é o teu sentir que precisa estar conectado ao teu coração. Ao teu coração. As coisas que você acredita, as coisas que você nutre. Eu vejo pessoas, esse momento da colheita, gente, tá? Ele me fala, tá? Porque aqui no fundo do deck eu tenho uma carta do homem. Aqui o momento da colheita, ele me fala muito sobre pessoas que, por exemplo, precisam se conectar nesse momento, porque precisam encontrar o próprio caminho. Talvez você esteja aí parado em algum caminho que não é teu. Por isso que eu falo, essa leitura me fala que os seus caminhos, eles não estão fechados e bloqueados. Ao contrário, eles estão super abertos, mas você precisa ter autonomia aqui. Você precisa entender esse movimento do que o teu coração tá pedindo e você precisa seguir isso. E para isso, algumas pessoas vão ficar para trás. E aqui eu falo sobre pessoas que podem se conectar. Você precisa ter um amor. Você precisa ter uma carreira mais sólida, mais estável. O momento da colheita, ele fala sobre todas as questões financeiras. Então, assim, o mundo, a vida tá abrindo caminhos para vocês. Mas são vocês quem devem se conectar com isso. Para vocês não serem, tipo, sabe, os coitados aqui da vida. E aí, tipo, tudo vai ser uma desculpa pra gente não crescer. Tá? Vamos pensar a respeito disso aqui nessa semana. Eu vou trazer um conselho final aqui, de novo com a carta do oráculo dos anjos e ancestrais aqui para esse primeiro grupo da esfera transparente. Conselho final aqui para esse grupo. A reforma íntima, grupo 1, ela vai ser importante. Pare de ficar birrento e colocando na conta do outro. Olha, que linda a carta, estrela ancestral, siga a voz da tua alma. Por que veio essa carta do homem? Por que veio essa carta da autonomia? Conseguem entender? Tem caminhos que são de vocês e vocês estão parados ali, ó, ao léu, né? Olhando, sabe-se lá o quê? A carta da estrela ancestral.
É o seguinte, gente, preste atenção às mensagens que estão vindo para a alma de vocês, tá? Aqui a espiritualidade, ela fala que vocês precisam lembrar que vocês não estão aqui, eu entendo o que o mundo espiritual tá falando, vocês não estão aqui para fazer ninguém feliz, vocês não estão aqui para buscar aprovação, vocês não estão aqui para nada disso, vocês estão aqui porque vocês têm uma proposta espiritual. É engraçado que esse grupo, ele é um grupo muito amoroso, né? Tanto que o coração aparece aqui. Vocês podem ser pessoas que querem levar os outros juntos, pessoas que de alguma forma vieram, né? São as estrelas ancestrais. Vocês vieram para levantar os outros, vocês vieram para fazer a diferença, mas entendam, isso aqui é o primordial, o homem. Vocês precisam entender que esse caminho, o homem, ele é o líder. Aqui eu vejo uma postura de liderança. Esse caminho, ele é construído por vocês. É importante que vocês entendam que neste momento, tá? Tem muitas coisas para acontecer aqui, tem portas para serem abertas. A liderança de vocês é importante. Os outros, eles vão de alguma forma despertar durante o percurso e o processo, mas tem gente que tá na hora de ficar para trás aqui. Então aqui, você nasceu para esse propósito, você é uma luz brilhante, tem todo o apoio, tem muita inspiração, informação vindo, coisas novas precisam surgir, sabe? Você tem que despertar a sua alma. Então, assim, você está sendo atraído para uma estrada que não te ilumina, mas também que te coloca no seu lugar no mundo. Meu amor, é a sua vez. É a sua vez. Tá? Então, você vai ter que pensar a respeito disso. Chegou a sua vez, grupo 1. Você é líder e os líderes, eles abrem caminho para as outras pessoas depois passarem. Então, pare de ficar aí tentando, né? Tentando fazer com que algumas coisas deem certo e faça o seu, porque você já tá fazendo demais. Aproveita porque tem muita colheita vindo pra tua vida, tá certo? Um beijo no seu coração. Para você que vai ficar para a próxima leitura, até daqui a pouco. Para você que se conectou com o grupo 2, olha só, gente. É a pedra oval, meu amor, fecha os olhos, vem comigo. Vamos começar aqui com os anjos ancestrais. Lembrando que nessa leitura a minutagem vai estar aqui embaixo, para você logo se direcionar para aquilo que precisa ser ouvido, tá certo? Meu amor, vem comigo, se conecta. Vamos entender o que a espiritualidade, o mundo, ele tá querendo te dizer nesse momento. Vamos lá, carta do cavaleiro, seja corajoso e honesto. Vamos lá, gente. Seja corajoso e honesto, a carta do cavaleiro, que nos conta muito sobre as nossas lutas. Eu amo essa carta, eu acho ela muito, ela me traz muito a carta da justiça, tá? A carta da força, a carta do equilíbrio, porque ela fala que a gente precisa ser fiel à nossa causa, fiel ao nosso propósito, doa quem doer. Eu sempre falo, olha isso, gente. É engraçado porque o cavaleiro, ele traz muito uma energia de eu estou lutando. O que os cavaleiros faziam? Os cavaleiros, eles lutavam pelo reino, né? Tinha todo o reino, tinha, enfim. Só que assim, como é que eu vou lutar por uma coisa que é aleatória a minha vida? Só porque eu tô falando que eu tô lutando pelo reino, por pessoas? Não, ele tem um propósito. Aquela causa é a vida dele. Ele dá a vida dele, tanto que tem uma espada e uma rosa. E a espada e a rosa, elas me falam sobre a dor, muitas vezes se ferir por amor. Olha que coisa curiosa.
Eu luto pela minha causa. Eu sou honesto, eu sou transparente com a minha verdade interna. E essa carta, ela fala de você fazer a coisa certa, mesmo que não seja uma opção tão fácil. Alexa, volume 2. Você precisa defender o que você julga ser correto, o que você julga ser honesto, o que você julga ser verdadeiro para você mesmo. Ele é o homem aqui, ó, que ele defende a espada, ele protege o santo graal, tá? Ele representa um guerreiro, mostra essa força, essa coragem, mas ele tem uma lágrima escondida no rosto. Ele tem uma parte vulnerável. O próprio amor dele é o que o protege. Ou seja, quantas vezes a gente não tá protegendo as outras pessoas? Alexa, volume 1. Quantas vezes a gente não tá protegendo as outras pessoas? Quantas vezes a gente não tá fazendo algo que pra gente é tão importante, mas que machuca a gente de alguma forma, tá? Então aqui a energia do respeito agora. Você tá sendo encorajado a descobrir o que é importante pelo que você luta. Se tiver oposição, você está sendo orientado para seguir com integridade, mesmo que isso pareça que vai retardar o seu progresso. As suas recompensas serão abundantes. É a carta da justiça. As energias universais estão trabalhando a sua volta para trazer ordem, força de vontade. Tá? Então as coisas estão melhorando. Se você quiser descobrir e defender o seu caminho espiritual, não deixe de se proteger, tá? Então é onde a espiritualidade, ela fala que você tá no caminho certo. Mesmo que isso talvez não faça sentido para as outras pessoas. Olha que interessante. Vamos tirar com o tarô do Osho aqui uma energia para a gente saber sobre o cavaleiro. Eu vejo pessoas machucadas. Eu sinto energia de pessoas machucadas. Pessoas que até choram, como a carta disse. Que até choram aqui. Carta da luta, carta da simplicidade, carta da exaustão. Fundo do deck, participação. Gente, presta atenção, tá? Porque já deu para entender o que a energia tá tentando trazer para nós, a luta. Você lutando por um ideal. Você se munindo, você se armando, você passando por cima de situações, passando por cima até do teu próprio ego. A carta do cavaleiro, ela fala que você pode estar lutando também com a sua mente nesse momento, tá? Porque é como se você estivesse fazendo algo aqui na tua vida, né? Que você quer que de alguma forma, né? É uma coisa simples, é uma coisa tão simplória, que é o 8 de ouros, é o teu trabalho, você tá colocando ali, sabe, construindo essa vida de uma forma tão tranquila. E é como se essa pessoa aqui que eu me conecto, ela ficasse extremamente exausta, tá? A carta do 9 de paus. É uma disciplina para que as coisas deem certo. Você tá cansado, você tá, tipo, eu tô lutando, eu tô dando meu sangue, eu tô fazendo tudo, é a minha causa, é aquilo que eu quero. Eu tô, tipo, tentando. A carta da luta, que é o cavaleiro de espadas, me fala da autoestima. Então a gente fica o tempo todo assim, eu não quero tratar isso como se fosse assim, eu tô tipo matando um leão por dia. Então eu preciso ser estratégico, eu preciso transpor as dificuldades. A minha mente vai tentar me sabotar, a vida vai tentar me sabotar, as situações vão tentar me sabotar, mas eu preciso transpor esses obstáculos. E eu vejo como se você tivesse que transpor, a passar pelo, sabe, assim, pela sua mente. E a espiritualidade, ela fala isso, que a gente não pode, de fato, realmente, tratar as coisas como se fosse tipo, eu tô matando um leão por dia. Porque a gente perde a beleza, a simplicidade do 8 de ouros. Que é o quê? Que é construir uma vida digna.
quer construir uma vida gostosa, quer olhar e falar assim, cara, é o meu trabalho, eu tenho que me orgulhar disso. Quanto mais eu me orgulho, quanto mais eu ponho a minha mão, meu afeto, quanto mais eu tenho maturidade, quanto mais eu lido com aquilo de uma forma tranquila, mais as coisas acontecem. Mas o que tá te pegando aqui, tá? O grupo 2, 4 de paus, é que talvez você não esteja de alguma forma sentindo participação de outras pessoas. Foi aquilo que a carta do cavaleiro ela fala. Você vai ter que abraçar a sua causa. Você vai ter que confiar aqui, nesse momento, no que você está construindo, no que você está se dedicando. Você não pode desistir, mas talvez você sinta que você quer que as pessoas, de alguma forma, elas participem, elas estejam ali junto com você, concluindo todos os seus processos, sabe? Nossa, eu tô aprendendo uma coisa. Nossa, agora eu tô, fazendo uma outra coisa diferente. Só que, de repente, eu acho que você olha para os lados e você vê que as suas batalhas te trazem um sentimento de não estar, parece que tá sendo em vão. Eu vou lutar pelo quê? Só que eu entendo, tá, grupo 2, que vocês vão lutar por vocês. Vocês já entenderam pela carta do cavaleiro. O que mais aqui? Baralho cigano, carta do homem, carta da montanha. Olha só, gente, eu acabei de falar isso. Carta da casa. Quem tá no fundo do deck? Proteção espiritual. Espiritualidade, ela fala que nessa semana vamos sacar tudo isso que a gente está conversando. Vamos entender essa proposta do que eu acabei de falar, mas quem deve subir essa montanha é você. A montanha é sua. O homem me fala da autonomia. O homem me fala das atitudes. Me fala que você deve desenvolver o teu lado racional, o teu lado independente, é a independência. Tá? Porque a montanha me fala que, olha aqui, a subida, essa subida, ela é sua. Ninguém vai subir por você. Só que assim, toda vez que você sobe um degrau, ai, que linda, a carta da casa, toda vez que você tá subindo, toda vez, eu sei que é uma subida muito árdua, você está aqui, ó, a carta da casa, construindo a sua estabilidade. Só que, gente, é difícil, porque aqui eu vejo pela montanha pessoas que podem estar se bloqueando por conta disso. Porque quando a gente tem esse lado da autonomia do homem, que a subida é tua, a gente tem essa solidão. A gente tem essa coisa, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que fazer essa bagaça aqui dar certo. Como é que eu vou fazer? Só que você está construindo a sua estabilidade. Você está construindo. A carta da casa me fala que você deve confiar nesse momento, essa subida, porque assim, é um passo de cada vez. Tanto que a simplicidade, que é o 8 de ouros, aparece. A simplicidade da vida, que assim, as coisas elas não precisam ter muita coisa. Elas não precisam ter, sabe? O 8 de ouros ele fala isso. Você não precisa que as coisas sejam perfeitas. Você precisa sim fazer. Quem busca a perfeição tá fadado ao fracasso, a gente sabe disso. Porque assim, com o tempo, a gente vai aprendendo. A gente vai desenvolvendo cada vez mais, a gente vai criando habilidades, a gente vai se aperfeiçoando. Então você está sim, grupo 2, construindo a sua independência. É um caminho solitário? Sim. Só que eu tenho uma notícia para te dar, a carta do cão. Aqui a espiritualidade está do seu lado. Aqui eles pedem para você confiar em você. É a intimidade que você precisa ter com você mesmo.
Afinal de contas aqui, esse caminho, essa subida, ela é tua. O que mais? Como a gente termina aqui esta semana para o grupo 2? Como a gente termina essa semana aqui para o grupo 2? Carta da Lua, ó. Opa, carta do Sol. Eita. Carta das nuvens. Presta atenção, no fundo do deck eu tenho a carta da cobra, tá? Da serpente. O que eu vejo que a espiritualidade fala? Você vai começar a sentir, você vai prestar atenção nos seus desejos, o que você sente, quem você é. Eu vejo como se você tivesse muito perdido o grupo 2 nesse momento. Presta atenção, tá? Nossa, será que o que eu tô sentindo é real? Será que quem eu sou dentro dessa identidade aqui do que eu tô fazendo, do que eu tô tentando construir, faz sentido para mim? É real? É de fato aqui algo que o sol, que é a minha verdade, será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ter recompensas por isso? Você percebe que essa semana vocês vão estar muito pensativos aqui nesse sentido. Cuidado com as ilusões. Cuidado com as ilusões de quem vocês são. Porque, olha, vocês veem, eu gosto do baralho cigano, porque ele sempre fala, no coração da tiragem, que é o meio, aqui o centro da leitura, eu tenho uma carta da montanha, que é falando assim, que meu amor vai dar certo, mas essa subida em todos os projetos, ela é necessária. Então a gente vai dar uma volta, às vezes a gente vai sair no mesmo lugar, vamos ser estratégico, vamos olhar outro lado. Será que nesse caminho eu posso fazer isso? Será que vai ter umas pedras, então eu vou ter que dar a volta, vou ter que fazer outra coisa? Mas quando a gente sobe lá em cima, tem uma vitória, tem uma vista bonita. Então, são os pensamentos de vocês que estão atrapalhando a vida de vocês. Olha a carta da cobra. A carta da cobra aqui, ela fala de medo, de autossabotagem, junto com a nuvem, autossabotagem. É o medo que vocês têm de enfrentar aqui algumas situações sobre quem vocês são de fato. Porque vocês percebem que o que vocês estão colocando nesse trabalho aqui, nesse projeto em específico, tá mexendo muito com quem vocês são, com uma identidade que vocês precisam ter. É assim, a minha verdade. Será que eu tô fazendo isso com verdade? Será que vai dar certo? Será que... E sim, só que isso é um padrão de autossabotagem. Eu vejo uma grande mudança por conta da cobra. A cobra fala que dói muito trocar de pele. Vocês estão sim sensíveis, por isso que eu falo do choro, por isso que eu falo dessa questão. Vocês estão extremamente sensibilizados, mas aqui eu vejo pela cobra que há muito disso, de vocês terem que olhar para vocês de uma forma diferente, só que isso tá causando medo, porque na verdade isso traz esse sentimento de solidão. Isso traz esse sentimento do tipo, eu vou ter que confiar em mim, tipo, eu vou ter que fazer esse caminho. Como é que é? Como é que é? Isso é coisa da cabeça de vocês. É isso. É uma semana para vocês entenderem a luta de vocês. É a luta de vocês, grupo 2. Vocês estão sim no caminho, mas vocês estão aprendendo a passar pelos bloqueios, a passar pelas situações para construir a própria estabilidade. E isso demanda um tempo. E a espiritualidade está aqui, exatamente falando que está do lado de vocês, mas que é o caminho certo. Se vocês precisavam, grupo 2, de uma confirmação, é o caminho certo.
mas não vai ser do jeito que vocês querem. Conselho final aqui para vocês, e eu vou tirar de novo. Do jeito que eu abri com os anjos ancestrais, eu vou tirar com anjos ancestrais aqui. Carta do olha, gente, guardião da direção. Vocês não estão precisando de direção? Faça suas escolhas. Vamos lá. Muita paciência, porque é um baralho, é novo. E eu tô aprendendo, né, gente, a mexer com ele. Calma que tá quente. Calma que tá quente. Achei. Guardião da direção. Olha só, faça suas escolhas, conecte com seus desejos profundos e em seguida escolha o caminho que fará o seu coração e a sua vida cantarem. Aqui o guardião da direção representa os anjos da direção, tá? Que vem até nós quando a gente está numa encruzilhada que não sabe para onde vai. A gente só tem certeza do que é certo para nós quando a gente olha de forma geral, tá? Então aqui a ideia é que seu caminho ele pode não estar definido, tá? Então assim, é aquilo, tem muitas direções pra gente seguir, nenhuma delas tá errada, todas têm oportunidades para você crescer e aprender. Lembra da carta da montanha, né, gente? Eu posso estar subindo essa montanha, mas de repente eu saí de um lado, nossa, meu Deus, isso daqui não tá dando certo, como é que eu vou fazer dar certo? Puta, vou tentar outra estratégia. Olha a carta da luta, o cavaleiro de espadas, estrategista, usa da boa inteligência, usa da autoestima, recupera, porque senão a vida ela fica corrida, ela fica matar um leão por dia, tá? Então aqui as cartas já estão matando isso a pau. Então nada tá errado, você tá crescendo, você tá aprendendo, a vida tem que ser desfrutada e saboreada, tá? Se você não tem ainda uma decisão tomada, você precisa sentir, sim, indeciso, mas escolher um caminho e saber que isso vai te iluminar. Escolher com o coração. Então assim, vocês estão, grupo 2, no lugar onde vocês devem estar, as coisas estão se encaminhando e elas são mais da tua cabeça, mais dos teus padrões de autossabotagem e de medo do que elas se apresentam de fato. Elas estão fazendo você duvidar de quem você é. Tá? Então é uma semana para vocês focarem, é uma semana para vocês entenderem isso. Tá certo, meus amores? Meus amores, é o seguinte, querem uma leitura completa na energia de vocês, pra gente poder entender isso, né? Pra gente, enfim, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, aqui embaixo, na descrição do vídeo, estão os meus contatos e as redes vizinhas. E é isso. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima leitura.